Mas, voltando lá para a cultura de paz, a gente falou lá do ensino fundamental, a gente falou de Sim. como o Estado trata isso. Né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é. Olha a linha aí, ó. Ah, Eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê a importância da família para essa cultura de paz. Porque é. realmente o Estado, quando eu digo Estado, eu digo a estrutura estatal, ou seja, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, eles têm leis que falam, que você citou aí a própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que direciona que todo o aparato estatal para a educação trabalhe a cultura de paz. Mas professores falam muito disso, da importância da família nesse processo. Né? Então, como é que a gente pode aí envolver, como é que você vê esse envolvimento da família? Você acha que as famílias elas têm participado ativamente, elas não têm? Isso está relacionado à classe social, isso está relacionado ao nível de instrução, essa participação? Como é que a gente pode ver isso aí? Olha, vê só, eu acredito que a formação familiar, ela passa por vários critérios e por vários meios, né, nesse processo de encadeamento de valores, que são os valores que são repassados pela educação formal, mas você se reporta aí a algo muito especial, que é a educação no campo dos sentimentos. E essa valoração no campo dos sentimentos, por mais que seja algo subjetivo e da individualidade humana, ela tem na família um papel fundamental e preponderante, porque passa não apenas por formação religiosa, passa não apenas por uma educação de valores interpessoais. Um dos grandes conflitos, e você falava desde o início, não dá para falar de cultura de paz sem falar de conflito. Um dos grandes conflitos que a gente tem na família é o chamado conflito de gerações, né? O, parafraseando até aí o teu clube, Novas Gerações, mas o conflito de gerações é justamente isso. Um caldo de cultura de uma geração que vive numa situação, vamos dizer assim, de mais expertise e de mais experiência, versus aquela geração nova que vem recheada e permeada de outras discussões, de outras questões. Então, isso se choca, esses valores se entrechocam, né? Como resolver isso sem estabelecer o diálogo, sem estabelecer uma pauta propositiva no sentido de valores muito e critérios muito claros? Respeito, respeito, né? Respeito sobretudo aos pais, respeito aos valores familiares, respeito à educação. É evidente que hoje não dá para falar numa educação familiar como era de 30 anos e 50 anos atrás. A educação tem um outro pressuposto, mas eu posso até ser taxado de conservador em alguns aspectos, mas eu sou daqueles que acham que alguns valores no âmbito da família, André, eles devem sim ser preservados, porque eles estão além da temporalidade. Eles transpassam, eles perpassam essa questão de época, de idade, sabe? Porque é o respeito. Então, por exemplo, eu acho interessantíssima a coisa, por exemplo, eu sou do tempo que a gente dava a benção, pai e mãe. Uma coisa tão simples, né? Eu Da ainda época em que a dou, viu? gente. Pois é, com certeza. Ainda Da, dou. da época em que a gente ainda jantava junto, a gente almoçava, coisas tão simples, coisas tão básicas, não é? Por favor, com licença, quer dizer, são chavões, não, são práticas do cotidiano, né, da educação básica, elementar, mas que com essa educação você consegue construir bases, né, salutares no sentido de uma convivência fraterna, de uma convivência harmoniosa. Claro que os conflitos vão existir, mas os conflitos estão aí para serem solucionados. E você tem razão, a família tem um papel essencial nessa questão. Bom, e falando ainda um pouquinho sobre essas questões de conflito, né, dessa cultura de paz, hoje a gente realmente a maioria das pessoas estão começando a retornar aos seus trabalhos, alguns nem deixaram, mas a gente percebe que é um momento muito tenso. Então, como é que a gente pode ver essas relações, por exemplo, no trabalho? Né? Como é que eu, André, né, posso contribuir para a cultura de paz no meu trabalho, sem ser fazendo uma fala eloquente, como você está fazendo, ou fazendo um discurso para outras pessoas. Né? Assim, o exemplo, que exemplo a gente pode dar para contribuir para essa cultura de paz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, ou seja, Eu acredito que a cultura da solidariedade
do amor, como queiram chamar, né? Ela é imprescindível em todos os aspectos, né? A ideia de que eu convivo numa sociedade múltipla e que eu não posso conviver em torno de mim, a ideia de que em derredor da minha pessoa existem uma gama de personalidades e de pessoas com determinados níveis de conscientização e de prática social, e essa questão da alteridade que a gente fala não é uma coisa somente do discurso, mas que quando tornada na prática, eu vou entender aquilo que na mensagem cristã a gente fala em relação à lei áurea, que é me colocar no lugar do outro. Ou seja, é muito fácil a gente querer que o outro nos compreenda, né? Então, lembrando, sem querer entrar num discurso religioso, mas aquilo que o Francisco de Assis falava na sua oração tão conhecida, né? Pedindo que nós sejamos, que ele deixe que nós sejamos instrumentos dessa paz, né? Uma paz cósmica, uma paz universal, uma paz de quem crê em Deus e uma paz até de quem não acredita nele. Mas isso é algo que tem que partir. Nando Cordé tem uma música muito interessante, que chama-se Paz pela Paz. Ele começa dizendo: a paz do mundo começa em mim, né? Se eu tenho amor, então assim, não dá para ficar somente imaginando ou esperando que a atitude dos outros se reverbere naquilo que eu posso fazer. Tem uma frase infeliz, na minha visão, que diz assim, muito do dito popular: a minha educação depende da educação dos outros. Não, não, amigo. A minha educação não depende da educação dos outros. A minha educação depende da minha qualificação, da minha atitude, da minha consciência, da minha possibilidade de entender o outro e de tentar estabelecer não a animosidade, não o conflito, mas o entendimento, a cooperação, o compartilhamento de ideias. Mesmo diante das diferenças, a gente pode trabalhar. Você falou bem, o país hoje, não só político ou ideologicamente, ele está vivendo os extremos. E os extremos nunca é bom para a civilização e sociedade nenhuma. Porque há alguém que possa pensar que vai impor a sua ideia de forma extremada, ele está sendo não apenas radical, ortodoxo, mas ele dificilmente vai poder cooperar e conviver com os contrários. E a ideia da democracia enquanto valor universal é o pressuposto de que eu tenho que viver dentro dessa multiplicidade, dessas diferenças estabelecidas na sociedade. Porque nesse caldo de cultura que a gente vive hoje, da competição louca, desenfreada, cada um pensando em si, de forma egóica, sem olhar para os lados, as pessoas vivem em redomas, né? Redomas sociais, redomas políticas, redomas culturais, enquanto que, na verdade, a grande proposta não é viver o narcisismo, é fazer o contrário, é virar o espelho que está diante de nós para olhar a sociedade e tentar compreender e conviver com essas diferenças. Esse talvez é o maior desafio que a gente tem, o estabelecimento de uma cultura de paz. É o tal da empatia, de se colocar no lugar do outro, não é isso? Exatamente. Exatamente. Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala que eu acho bem interessante nesse sentido, que ele disse que hoje nós estamos começando a conversa pelo final. O pessoal hoje já começa a conversar dizendo de que lado você está. Isso. Né? E a partir disso acaba se criando uma barreira que, assim, quando na verdade a ideia é que quando você abre um diálogo, é que você possa ter exposição de ideias e através dessa troca de experiências, porque cada fala é uma experiência pessoal, coletiva, você possa chegar a um denominador comum. E aí, após isso, você realmente poder dizer, mas você acha que isso está certo, que isso está errado, porque esse é o melhor caminho, ou aquele é o melhor caminho. E as pessoas hoje não fazem mais isso. Elas estão entrando na teoria do de que lado você está. Né? Isso. Então, enfim, Isso. É uma coisa realmente muito complicada. Eu só vou fazer um parêntese aqui e dizer, a Lúcia, toca aí no seu botão de volume. Talvez seja isso. Se você tocar, ele vai aparecer o som, que o Instagram tem dessas coisas. Né? Lúcia Magalhães também é uma colega nossa de trabalho, trabalha lá na Irene Arnaldo Assunção, está isolada nesse momento da pandemia, está com a gente aqui assistindo a nossa live. Aí de vez em quando eu olho para baixo, eu estou com o computador na frente, porque eu estou vendo a live pelo meu Instagram pessoal e fazendo ela pelo Instagram do Rotary. Bom, Ricardo, a gente hoje, né, tem vivido um distanciamento social que é importante. A gente percebe que nem todo mundo pode, mas
Quem pode, a gente sempre pede que fique em casa para tentar frear, né, essa contaminação de vírus. Mas a gente percebe também que, partindo desse gancho aí das pessoas começarem a discussão pelo fim, muita gente não está nem conseguindo manter esse distanciamento. Por exemplo, não sei se foi do seu conhecimento um vídeo que saiu uns dias desses, tinham duas pessoas na fila do ônibus, e o cara não quis ficar assim 1 metro para trás, né? O outro partiu para cima dele, foram as tapas, se embolaram pelo chão. Aí, veja, ele estava atrás de impor a vontade, que eu acho muito correta, de pedir que a pessoa ficasse 1 metro longe dele, 2 metros longe dele. Mas, de repente, ele partiu para cima do cara. Ele foi encher o cara de tapa. Ou seja, se ele não se contaminou porque o cara passou dos 2 metros, ele se contaminou por causa dos bufetes, né? Das tapas que eles trocaram, da violência gratuita. E hoje a gente tem que trabalhar muito, muito isso, ter muito cuidado com essa questão da violência gratuita. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão com a cabeça um pouquinho mais quente, que talvez esteja aí já, né, a flor da pele, subindo nos tamancos, como diria minha avó? O que você diria a essas pessoas nesse momento que notoriamente exige da gente um pouquinho mais de paciência? Olha, André, você falou de algo muito importante. Muitas pessoas falam, lembrando daquele período que eu falei da Guerra Fria, onde o mundo se dividia em dois e tal, e a chamada corrida armamentista, né? Eu me lembro que nós tivemos aqui no Brasil um plebiscito sobre essa questão do desarmamento, né? E, vez ou outra, essa questão volta à tona, volta à baila na sociedade. Vamos armar a sociedade, vamos garantir aí e tal. Eu diria para você que parte da sociedade já está armada, meu amigo. E não é armada com arma de fogo, não. É armada igual esses camaradas que você disse aí que brigaram no ônibus, estavam. Armados até os dentes, como a gente diz. Porque estavam armados do ponto de vista da sua consciência, né? Estavam prontos, as pessoas estão saindo de casa pronto para o confronto. O que é que eu vou encontrar na rua? Né? Posso ser assaltado, posso ser violentado, estrupado, enfim. As pessoas já saem com essa preocupação. E isso é evidentemente que não vou discutir a culpa. Quem surgiu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Porque a questão da violência tem várias causas. Né? Notoriamente ela tem, e a sua presença ela não se dá apenas, como você falou, por uma questão de classe social ou de nível de aprendizado, tanto na periferia quanto na Zona Sul. Você vai encontrar drogas, você vai encontrar narcotráfico, você vai encontrar violência, você vai encontrar grupos de extermínio. Né? O conselho que eu dou é que as pessoas procurem viver e se condicionar de uma educação dos sentimentos. E essa educação dos sentimentos, eu não estou falando somente de educação religiosa, né? Mas eu falaria aqui de um conceito que nós na filosofia, que a filosofia discute de alguma forma, que é a da espiritualidade, né? A espiritualidade que seria uma dimensão de entender essa capacidade nossa de conviver diante de tantas diferenças, né? E uma espiritualidade que significa respeitar, como você falou, se colocando no lugar do outro, essa empatia tão desejada que nós queremos que a sociedade alcance, né? Agora, é evidente que a religião ela ajuda, né, as pessoas a ter um mínimo de conceitos, de valores que formatam uma ideia de convivência mais plural, mais salutar, mais singular, mais respeitosa, mais fraterna, né, mais solidária. Mas é lógico que só a religião, porque até porque você sabe disso, você é professor, os conflitos religiosos também existem, né? Teve época aqui no Brasil em que um sacerdote de uma determinada igreja chutou a imagem da Nossa Senhora da Aparecida do Em Brasil. nome de Deus, eu já vi fazerem as maiores barbaridades da Barbaridade. humanidade. Isso não é uma fala minha, isso é uma fala de uma personagem naquele filme Cruzadas. E é Isso, uma fala que eu concordo. com Né? certeza. Infelizmente, as pessoas usam o nome da divindade e eu garanto que nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, nenhuma das religiões, eu sempre brinco que meu tio foi professor de História do Colégio de Aplicação da Universidade Federal e ele era o único ateu que tinha todos os livros sagrados em casa. Todas as teses de mestrado e doutorado dele foram em termos de religiões. E ele dizia sempre isso. Em nenhuma religião se prega, né,
a violência. Prega-se em algumas a punição, mas não a violência desenfreada. E, Isso. infelizmente, muitas pessoas levam para esse lado e fazem, independente da religião. Até porque todas as religiões, André, você bem falou, existem grupos de pensamento, né, diferentes. Você pegar, por exemplo, o cristianismo, você tem ortodoxia, você tem radicalismo, você tem extremismo também. Você pegar os muçulmanos, você tem os xiitas, você tem os sunitas, que são mais liberais, você tem os xiitas que são mais radicais. Você pegar os judeus ortodoxos, são bem mais enfáticos do que os judeus não religiosos. Então, qualquer escola religiosa dessa, você vai encontrar grupos mais sensatos no sentido da convivência com essa diferença, né? Trabalhar esse diálogo interreligioso. E você tem grupos que não, a gente tem que olhar e conviver só com os nossos iguais, como se o mundo fosse uma redoma da religião dele e não existisse mais nada. Por exemplo, na Europa se discute há muito tempo, sobretudo na França, que em locais públicos você não tenha símbolos religiosos. Que nas escolas, os estudantes, por exemplo, judeus não possam ou não devam usar a kippah, aquele, né? Aquele Sim. chapeuzinho. Que os muçulmanos não, Chapeuzinho. né? Que os muçulmanos não vão com a durca, por exemplo, né? A roupa lá deles. Ou que num fórum de justiça você não tenha lá o crucifixo cristão. Porque uma vez que o Estado é laico, né? Você não pode ter símbolos de uma determinada religião num espaço que é público, né? E isso é algo, na nossa realidade aqui, que está muito além da nossa discussão. E isso Sem acaba desmerecer gerando conflito, né? conflitos, porque, por exemplo, se eu for discutir, por exemplo, aqui no Brasil, só para dar citar um exemplo, quantos feriados religiosos nós temos no Brasil? Imagine discutir a retirada de alguns deles, né? Não apenas porque você diminui a capacidade produtiva do Brasil e a atividade produtiva do país, né? Coisa que no Japão, por exemplo, você tem muito menos feriados. Não estou querendo aqui defender a exploração do trabalho ou coisa parecida, mas já pensou em discutir feriado religioso no Brasil, dia disso, dia de santo aquilo e tal? Quantos temos aqui? Não só católicos, né? Mas pelo menos é isso que eu ia dizer, né? Não é só de uma religião. A gente tem feriado de todo tipo. Todo tipo. Inclusive, o candomblé, né, é uma religião que tem alguns feriados Isso. institucionalizados também nesse sentido aí. Você, Né? por exemplo, Inclusive, você como professor já pegou, e eu já peguei vários alunos da igreja adventista do sétimo dia, que, já. né, que tem problema com a sexta-feira e com o sábado, por exemplo. Né? Eles não trabalham, não estudam, né? E aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura para entender e tratar de forma diferente um caso diferente, né? Embora que a legislação não os proteja ainda, não existe uma lei nacional, estadual que proteja o caso específico dessa religião. E não estou aqui criticando eles, não. Estou Não, só citando o eu acho exemplo. que não, mas eles são eles estão previstos, acho que no artigo 5º da Constituição, que fala justamente do fato do direito ao culto, e aí ele se submete àquela doutrina, e tem sim alguma previsão ali, a gente já viu alguma coisa assim, eu tenho inclusive muitos amigos que são adventistas. Eu sempre brinco dizendo que eu já fiz parte de muitas religiões. Eu já fui espírita, eu já fui hoje voltei à igreja católica, mas fui da igreja presbiteriana durante muitos anos. Eu sempre fui um buscador da verdade. Né? Que E legal. nesse sentido, uma coisa que eu acho muito legal e tem a ver com o nosso tema é, como eu disse, nenhuma das religiões que conheci ou que passei pregou a violência. Não. Todas elas pregavam, principalmente aquelas de origem cristã, né, de origem da origem de Davi, né, de Moisés e tal. Alguns até pregam um castigo por alguma coisa, mas todas elas sempre pregaram a paz. Sempre pregaram a busca do cristianismo para cá, ou seja, todas elas de matrizes cristãs, pregam muito mais esse sentido da paz, da tolerância. Né? Eu realmente estranhei muito uma época aí da vida, eu dava aula lá em Vitória de Santo Antão, na Facol, que hoje também é a Unifacol. Isso. Uma vez o menino, por causa que eu faço parte de uma instituição, ele era de uma determinada religião, ele disse, não, você não vai lá não, que o pastor não vai deixar você entrar porque você é dessa instituição. E eu disse, mas rapaz, você é a pessoa que o próprio Cristo que você defende, ele pregava em outros lugares para trazer pessoas. E eu acho que o que a gente tem que tirar de lições, não defendendo aqui nenhum credo, Credo. acho que todo mundo tem que ser livre
para ter o seu credo, inclusive para não tê-lo também. Claro. Eu acho que o respeito ao indivíduo ele passa por tudo isso, mas é a questão que a gente falou lá no começo da nossa conversa sobre tolerância. Né? A gente tem que pegar aquela coisa do começar a conversa pelo começo e não pelo final. Conseguir trazer a pessoa para que ela conheça a nossa verdade dos fatos, mas que ela possa, conhecendo a nossa verdade dos fatos, ter a liberdade de aceitá-la ou não. E a cultura de paz, eu acho que ela deixa isso muito clara, e isso de qualquer coisa. Assim, se você fala, a gente está falando aqui um pouquinho mais sobre religião, mas a gente pode falar isso em relação à raça, né? Uma vez eu vi uma foto, né, na África, onde tinha uma família, né, a família negra, um filho albino. Né? E aquele filho sofreu preconceito porque era branco. Com certeza. Né? Claro, jamais querendo aqui fazer uma comparação por essa falta histórica que nós temos com as pessoas de matriz africana, que realmente, historicamente, sempre foram muito discriminadas. Eu acho isso uma pena, porque as pessoas acabam aí não vendo o ser humano, né? E isso é uma pena, porque eu acho que a pessoa que não vê um ser humano por causa da cor dele, seja branco, preto, amarelo, pardo, essa pessoa é que tem que aprender o que é ser humano. Com certeza. Então é isso. Ricardo, a gente tem mais 7 minutos de live, então eu vou pedir a você agora que em 5 minutos aí, né, faça aí a sua despedida, né, faça o seu comentário final, para que a gente possa aí terminar a nossa live de hoje, tá certo? E desde já quero lhe agradecer em nome da família Novas Gerações, em nome de todos que fazem parte do meu clube. Quero lhe convidar, já que não dá para ir pessoalmente, sábado que vem tem visita do governador Emílio Cunha lá no nosso Rotary, vai ser virtual, então esteja com a gente nesse momento tão especial para os clubes de Rotary. Tá okay? Queria agradecer a você, né, dizer que essa visita do governador Emílio, ela é especial, não apenas pelo momento, né, mas pelo carinho e pela dedicação com que ele vem, não apenas agora como assumiu a governadoria, mas há muito tempo que ele é um militante histórico da causa rotária, né, e eu tive o prazer de conhecê-lo ano passado. Eu sou muito novo no Rotary também, mas tive a oportunidade de dizer a ele que, pelo pouco que eu conheci, se trata de uma pessoa muito bem intencionada, muito bem preparada, né, capacitada. Eu, como bom parabucano, porque minha família é paraibana, né, disse a ele que eu adoro a Paraíba. Né, Paraíba, um pouquinho de tudo desse Brasil, aquele caldeirão ali de cultura nordestina. Dizer para você o seguinte, que temas como esse são instigantes, né, pelas próprias as possibilidades que a gente tem de interligar o que seja paz com qualquer outro tema que você vá discutir. Para encerrar, eu queria destacar apenas o último ponto do livro Caminhos de Paz, 7 Caminhos de Paz, escrito pelo Rotary, lançado em 1959, que é justamente o caminho da lealdade. O caminho da lealdade vai falar de palavra empenhada. Aquilo que está apalavrado, segundo o nosso comentário aqui, o nosso nordestinês, né, é algo que tem que ser cumprido. Porque a gente aprende que ninguém é obrigado a se comprometer com alguma coisa, mas em uma vez se comprometendo, é obrigado a cumprir. Então, esse princípio da lealdade é algo muito salutar e muito caro para nós rotarianos, porque nessa sociedade onde se promete tanto, né? E não falo aqui apenas de promessa de origem política, não, de promessa de tudo, promessa de religião, promessa de salvação, promessa disso, promessa daquilo, né? Os ditos e feitos se contrabalanceiam, se contradizem muito nessa sociedade. É uma sociedade que tem perdido muito a capacidade de ter esperança e de produzir futuro, de ser portadora de futuro, né? De ter essa esperança que não é apenas uma fé que se renova, não é apenas algo transcendental. É a esperança, inclusive, em si próprio. É a esperança, inclusive, na sociedade na qual vivemos. E que contribuição e que relação eu posso estabelecer com essa mesma sociedade? Partindo do pressuposto de que a história, aí eu vou falar enquanto historiador,
não é algo pronto e acabado, não é uma direção única, ascensional, como uma escada que a gente vai evoluindo. A história é feita de altos e baixos, de continuidades e descontinuidades, de progresso e de retrocesso. E às vezes a gente precisa ter uma sacudida como essa que a gente está tendo no mundo para perceber o valor da amizade, da solidariedade, do companheirismo, né, da fraternidade. E é isso que o Rotary prega. E é isso que me empolga e que me deixa otimista quanto ao futuro. Que o Rotary é uma instituição absolutamente otimista, esperançosa. Mas muito mais do que isso, é efetivamente portadora de futuro. Queria agradecer ao Rotary Novas Gerações pela oportunidade e te parabenizar por esse espaço singular de debate, de troca de ideias. Muito obrigado. Bom, é isso, como eu disse antes, nós aqui do Rotary Recife Novas Gerações agradecemos a você por doar o seu tempo nesse momento, que é um momento tão difícil. Quero também agradecer a todos que ficaram conosco, ou pelo menos deram uma passadinha aqui na nossa live. E quero também convidar a todos para que visitem as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso canal no YouTube e o nosso próprio Instagram. Dá uma curtida, dá uma seguida, né, nos acompanha. Essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube e daí a gente espera contar com vocês. De 15 em 15 dias a gente sempre traz temas diferentes, pessoas diferentes para falar um pouquinho para a comunidade em geral. No mais, Ricardão, muito obrigado. Espero que em breve a gente possa estar junto, né, fazendo aí reuniões físicas e possamos estar vendo melhor o melhor dessa sociedade para que a gente possa fazer coisas melhores. O pessoal do RC João Pessoa Manaíra também está presente. Bom. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente pode aproveitar. Acho que um minuto. Quero aproveitar para pedir apenas aqui, já que a gente está no hospital aqui com a minha mãe, nesse restabelecendo, preces por Dona Albertina. Albertina, essa paraibana da cidade de Aroeiras, na Paraíba, que veio para Paulista na promessa de pão e cuscuz e leite, que era a fábrica da família Lundring, a companhia de tecidos paulista, que tinha uma fábrica idêntica em Rio Tinto, na Paraíba, e foi o maior complexo têxtil da América Latina durante muitos tempos. Então, quem puder orar, a gente vai fazer uma corrente de oração hoje às 8 horas da noite por Dona Albertina, para que ela possa se restabelecer e voltar para casa, sair desse hospital aqui na Ilha do Leite e, se Deus quiser, obter a sua cura. Muito obrigado, André. Vai estar bem, se Deus quiser, estaremos nessa corrente de oração. Também registrar aqui a presença do Rotary Clube Bancários, está aqui com a gente. Se eu não me engano, ele é o Rotary do meu amigo Daniel Faustino. Eu não tenho certeza. Rosânia, confirma para mim aí. Se eu não me engano, é o Rotary do Daniel Faustino e do Leo Virgildo. São grandes amigos meus de Rotaract e estão lá. Pessoal, muito obrigado. Beijo no coração. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Até mais.